Você naturalmente deve saber que os terremotos são grandes tremores de terra capazes de destruir grandes regiões e países inteiros. Talvez você saiba até que eles também são chamados de abalos sísmicos e podem ser ocasionados por falhas geológicas, atividade vulcânica ou pelo encontro de diferentes placas tectônicas. Em 2015, os jornais foram tomados por notícias sobre pelo menos 2 grandes eventos desse tipo: o do Nepal, que aconteceu em abril, e pouco depois o do Chile, em setembro. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto, mas antes não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Veja agora o que aconteceria se ocorresse um terremoto de magnitude 10. A primeira coisa a notar é que não usamos mais a escala Richter. Isso ocorre porque ela não suporta grandes terremotos, como o terremoto do Chile de 1960. Muito bem, eles saturam demais a escala. Isso ocorre porque a escala Richter é baseada no deslocamento do solo, ou seja, depende de quanto o terremoto sacode o solo. Em vez disso, usamos a escala de magnitude de momento, que mede a força de um terremoto em termos de energia. A segunda coisa a notar é que, em poucas palavras, o terremoto de magnitude 10 seria uma má notícia. Isso ocorre porque a magnitude de um terremoto é proporcional ao deslizamento da falha, quando as rochas escorregam, vezes a área da superfície, quão grande e quanto tempo é a falha. Em outras palavras, uma grande falha que tem um enorme deslocamento geraria um terremoto muito maior do que uma pequena falha que gera uma ruptura minúscula. Terremotos de magnitude 8.5 ou maior geralmente ocorrem em um tipo de falha, rachadura na crosta terrestre, chamada de zona de subducção. Em suma, uma zona de subducção é uma falha que se forma quando uma placa tectônica mergulha sobre outra placa, diretamente no manto. À medida que a placa subducta desliza por baixo, a placa principal bloqueia e permanece bloqueada. Quando ela trava, ela mantém muita tensão elástica e começa a deformar-se. Eventualmente, a placa não consegue mais manter a pressão e a zona de subducção se rompe, causando um terremoto. As zonas de subducção são as únicas falhas que podem gerar um terremoto desse tamanho, porque são as únicas que têm uma área de superfície tão grande. Em outras palavras, eles têm o comprimento e a largura necessários para gerar tal terremoto. O maior terremoto da história, o terremoto de 1960 no Chile, ocorreu em uma zona de subducção, chamada de Trincheira Peru-Chile. Essa falha está localizada na costa oeste da América do Sul, estendendo-se no norte do Peru até o sul do Chile, com um comprimento total de 5.900 quilômetros. O terremoto de 1960 rompeu uma seção de falha que tinha quase 1.000 km de comprimento e mais de 300 km de largura. Isso causou grandes danos a muitas cidades chilenas no sul do Chile. Este terremoto e os tsunamis resultantes mataram entre 2.000 a 6.000 pessoas. Essa ruptura gerou um terremoto registrando 9,5 na escala de magnitude do momento. Para efeito de comparação, o terremoto de 1906 em São Francisco teve uma magnitude de 7,8. Então esse terremoto foi centenas de vezes mais energético do que o mais notório terremoto da história dos Estados Unidos. Então, sabemos que o nosso hipotético terremoto precisa ocorrer em uma zona de subducção. Isso é uma coisa ruim. Agora, só precisa ter o tamanho certo. Lembre-se que a magnitude de um terremoto depende basicamente de quão grande é a falha e quantos deslizamentos ocorrem nesta falha. O terremoto de magnitude 9,5 rompeu uma falha de 625 milhas de comprimento e 190 milhas de largura, com um deslizamento de 20 metros. A escala Richter é logarítmica. Isso significa que sobe por níveis de 10. Então, um terremoto de magnitude 10 é 10 vezes maior que uma magnitude 9. Mas o que isso tem a ver? Basicamente, a diferença entre magnitude 9,5 e 10 é de cerca de 5,6. Então, se mantivermos a slippage igual e a largura igual, e simplesmente mudarmos o comprimento da falha, chegaremos a algum lugar a mais de 3.000 milhas de falha. Como dissemos antes, isso é muito ruim, porque isso significa que temos uma agitação violenta em uma área muito ampla. Levaria no mínimo mais de 20 minutos para romper todo o comprimento da falha, então várias cidades, tanto no Chile quanto no Peru, poderiam ver um tremor violento no nível 8 ou superior, o que pode causar destruição total a níveis ruins. Finalmente, um terremoto de magnitude 10 pode desencadear tsunamis como os que vimos antes. Como o terremoto está ocorrendo no oceano, ele pode deslocar grandes quantidades de água, o que geraria grandes ondulações no oceano. Essas ondulações, chamadas de tsunamis, chegariam às costas da América do Sul em minutos, devastando cidades como Valparaíso e devastando as regiões costeiras.
Os tsunamis seriam poderosos o suficiente para devastar comunidades a milhares de quilômetros de distância. Imagine Honolulu sendo atingido por ondas semelhantes ao tsunami do Oceano Índico de 2004, que atingiu alturas superiores a 40 pés. Em suma, um terremoto de magnitude 10 devastaria regiões inteiras, duraria por muito tempo e potencialmente geraria enormes tsunamis. Sim, parece um filme de desastres. Mas e você? O que faria caso fôssemos atingidos por um terremoto dessas proporções? Deixe pra gente a sua opinião nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!